E se o homem mais forte que já existiu também fosse o mais solitário? Ele podia matar um leão com as próprias mãos. Ele podia derrotar 1000 soldados com um único osso. Ele podia arrancar os portões de uma cidade e carregá-los até o topo de uma montanha. Mas ele não conseguia encontrar o que seu coração buscava. Esta é a história de Sansão. Um homem separado antes mesmo de nascer, abençoado com uma força impossível e ainda assim quebrado pela única coisa que nunca conseguiu conquistar: sua necessidade desesperada de ser conhecido. Você vai testemunhar sua ascensão. Você vai vê-lo cair. E você verá algo em sua história que pode parecer desconfortavelmente familiar. Porque isso não é apenas um conto antigo. É sobre toda pessoa que já cometeu o mesmo erro 2 vezes. Todo coração que confiou na pessoa errada. Toda alma que se perdeu tanto que esqueceu quem era. Fique conosco até o final. Porque a cena final carrega uma verdade que pode mudar para sempre a forma como você vê seus próprios fracassos. Ela havia rezado por um filho todas as noites durante anos. Todo mês, ela tinha esperança. Todo mês, nada. Na vila de Zora, ela via outras mulheres criarem filhos e filhas, enquanto seus braços permaneciam vazios. Numa tarde, no poço, uma jovem mãe balançava um bebê no quadril e percebeu que ela a observava. "Você tem sorte", disse a mulher. "Nenhum choro te mantendo acordada a noite toda." Ela sorriu e não disse nada. Mas naquela noite, sozinha nos campos fora da vila, ela caiu de joelhos. Ela não tinha mais palavras, nem orações, apenas lágrimas. Então a luz apareceu. Um anjo estava diante dela, radiante, ofuscante. Ela pressionou o rosto contra o chão. "Você é estéril e não tem filhos, mas você conceberá e dará à luz um filho. Nenhuma navalha jamais tocará sua cabeça. Ele será consagrado a Deus desde o ventre materno e começará a libertar Israel dos filisteus." Libertem Israel. Durante 40 anos, os filisteus governaram seu povo com mão de ferro. Naquele momento, Deus respondia a 2 orações simultaneamente: o clamor de uma mãe e o de uma nação. Meses depois, ela segurava um menino em seus braços. Eles o chamaram de Sansão. À medida que crescia, o Senhor o abençoava com uma força incomum. Mas bênção não significava pertencimento. Quando ele tinha 10 anos, as outras crianças mantinham distância. Ele era forte demais, diferente demais. Quando brincava, as coisas se quebravam. Quando ficava com raiva, até os adultos recuavam. Certa noite, ela o encontrou sentado sozinho em uma colina, observando os outros meninos de longe. "Por que eu não posso ser como eles?" Ela sentou-se ao lado dele e segurou suas mãos, as mãos que todos os outros temiam. "Você sabe por quantos anos eu orei por você? Você não é um erro. Você é a resposta da minha oração. Aconteça o que acontecer, nunca se esqueça disso." Ela o abraçou até que as estrelas surgissem, e por um momento ele acreditou nela. Já adulto, Sansão viajou para a cidade filisteia de Timna. Lá, no mercado, ele viu uma mulher que o paralisou. Ela era bonita, mas não foi isso que o prendeu. Quando seus olhos se encontraram, ela não desviou o olhar, ela não se assustou. Ela sorriu. Ninguém jamais a viu novamente. Ele voltou para casa e disse aos pais que queria se casar com ela. Seu pai, Manoá, ficou surpreso. "Uma Filisteia? Não há uma mulher entre o nosso próprio povo? Por que você precisa ir ao inimigo para arranjar uma esposa?" "Ela é a certa para mim. Consiga ela para mim."
Seus pais não entenderam, mas algo estava se agitando sob a superfície. O Senhor estava se preparando para agir contra os filisteus, e tudo começaria com o coração de Sansão. Dias depois, Sansão e seus pais partiram para Tímna para arranjar o casamento. Quando se aproximavam das vinhas da cidade, Sansão seguiu à frente sozinho. Sua mente vagava até a mulher. O sorriso dela, seu calor, o jeito como ela o via, e não apenas sua força. Então, um rugido cortou o ar. Um leão jovem irrompeu das árvores, só músculos e dentes. Ele avançou contra ele com fúria assassina. O Espírito do Senhor veio sobre Sansão como fogo. Ele agarrou o leão no meio do salto, suas mãos segurando as mandíbulas do animal. A fera se debatia e arranhava, mas Sansão puxou, rasgando-a ao meio com as próprias mãos. Ele ficou de pé sobre a carcaça, respirando ofegante. Suas mãos estavam tremendo. Não de medo, mas de algo que o assustava mais do que qualquer leão poderia. Um poder dentro dele que ele não compreendia totalmente. Ninguém sabia o que havia acontecido. Nem seu pai, nem sua mãe. Ele estava aprendendo a carregar seus segredos sozinho. Algum tempo depois, Sansão voltou a Tina para o casamento. No caminho, ele se desviou para ver a carcaça do leão. Dentro dela, abelhas haviam feito uma colmeia. Ele tirou o mel do corpo e o comeu enquanto caminhava. Ele não fazia ideia de que aquele mel lhe custaria tudo. A festa de casamento durou 7 dias, como era o costume. 30 jovens filisteus foram dados a Sansão como companheiros. Porém, eles eram menos amigos do que estranhos vigilantes designados pela cidade. Na primeira noite, Sansão propôs uma aposta. Deixem-me contar-lhes um enigma. Se vocês resolverem em 7 dias, eu lhes darei 30 peças de linho e 30 mudas de roupa. Se não conseguirem, vocês me darão o mesmo. Os homens concordaram. Sansão sorriu. Ele tinha um enigma que ninguém poderia resolver, porque era baseado em um segredo que só ele conhecia. Daquele que come, proveio comida. E do que era forte, saiu algo muito doce. A resposta era o leão que ele havia matado e o mel que encontrara dentro do corpo dele. Ninguém mais tinha visto isso. Ninguém mais poderia adivinhar. Durante 3 dias, os homens se esforçaram. No 4º dia, o desespero se transformou em ameaças. Eles encurralaram a noiva de Sansão. Disseram a ela: descubra a resposta com seu marido, ou queimaremos a casa do seu pai com você dentro. Naquela noite, ela foi até Sansão chorando. Você me odeia? Você não me ama de verdade. Você deu um enigma ao meu povo, mas não quer me contar a resposta. Eu nem contei aos meus pais. Por que eu contaria a você? Mas ela não desistiu. Dia após dia, noite após noite, ela chorava e implorava. No 7º dia, exausto, ele finalmente contou a ela sobre o leão e o mel. Ela contou imediatamente aos filisteus. Antes do pôr do sol, eles se aproximaram dele com sorrisos de quem sabia. Um leão e mel do seu corpo. Essa é a sua resposta. O rosto de Sansão ficou sério. Só havia uma maneira de eles saberem. Se vocês não tivessem arado com a minha novilha, nunca teriam resolvido o meu enigma. O Espírito do Senhor veio sobre ele. Ele foi até a cidade de Ascalon, matou 30 filisteus, tirou-lhes as vestes e jogou as roupas para os homens que o haviam enganado. A dívida foi paga. Mas Sansão não conseguia suportar olhar para sua esposa. Sem dizer uma palavra, ele deixou Tímna e voltou para a casa de seu pai, sozinho.
Mas enquanto ele estava fora, o pai dela presumiu que Sansão a havia abandonado de vez. Ele a deu para outro homem, o companheiro que havia ficado ao lado de Sansão no casamento. A primeira mulher que o olhou sem medo se foi, e Sansão ainda nem sabia disso. Meses se passaram. O trigo cresceu alto e Sansão se viu novamente a caminho de Tímna, levando um cabrito como presente. Ele dizia a si mesmo que sua raiva havia passado. Ele dizia a si mesmo que só queria vê-la. Quando chegou à casa do pai dela, o homem mais velho apareceu na porta e bloqueou seu caminho. Pensei que você a odiasse. Eu a dei ao seu companheiro. Mas veja, a irmã mais nova dela é mais bonita. Fique com ela em vez disso. Sansão o encarou. Primeiro, a filha havia vendido seu segredo. Agora, esse homem havia vendido sua filha e estava ali oferecendo uma substituta, como um comerciante vendendo gado. Desta vez, eu finalmente tenho o pleno direito de me vingar de cada um de todos vocês. Ele capturou 300 raposas, amarrou-as pelo rabo em pares e prendeu uma tocha entre cada par. Depois, soltou-as nos campos dos filisteus à noite. As chamas se espalharam como rios de fogo. O trigo, as vinhas, os olivais, tudo o que os filisteus possuíam virou fumaça e cinzas. O céu brilhava laranja por quilômetros. Quando os filisteus descobriram quem havia feito aquilo, sua fúria se tornou fria. Eles não podiam tocar em Sansão, porque ele era forte demais, mas podiam atingir o que ele amava. Foram até Tímna e arrastaram a mulher e o pai dela para fora. Eles os queimaram vivos. A notícia chegou a Sansão como uma lâmina atravessando o peito. Ela havia revelado seu segredo para não ser queimada. Mesmo assim, eles a queimaram. Por causa dela, ele matou todos os filisteus que conseguiu encontrar. Depois, ele caminhou, entrou no deserto e desapareceu em uma caverna num lugar chamado Etã. Sentou-se sozinho na escuridão. O rosto da mulher não o deixava. Sua risada, sua traição, suas cinzas. A notícia do massacre de Sansão se espalhou rapidamente. Os filisteus marcharam para a terra de Judá e acamparam, exigindo uma coisa. Sansão, os homens de Judá, estavam apavorados, não dos filisteus, mas do que poderia lhes custar recusá-los. 3.000 israelitas viajaram até a caverna de Etã, onde Sansão estava escondido. Eles disseram a ele: "Você não percebe que os filisteus governam sobre nós? O que você fez conosco?" Sansão respondeu: "Eu só fiz com eles o que eles fizeram comigo." Viemos para amarrá-lo e entregá-lo a eles. Sansão olhou para os homens à sua frente, seu próprio povo, 3.000 israelitas armados com cordas em vez de espadas, prontos para entregar seu homem mais forte ao inimigo. Ele deixou que o amarrassem com 2 cordas novas. Ele não lutou, não resistiu. Eles o conduziram em direção ao acampamento dos filisteus. Quando o inimigo o viu amarrado, avançaram correndo, gritando, já saboreando a vitória. Então, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre ele. As cordas se romperam como fio queimado. Ele pegou uma queixada fresca de jumento que estava no chão e a brandiu. Quando a poeira baixou, 1000 filisteus jaziam mortos ao seu redor. Ele ficou sozinho entre os corpos, ofegante, ainda com a queixada na mão. Mas a vitória trouxe sede, não paz. Ele clamou a Deus: Tu me deste esta grande vitória. Agora devo morrer de sede. Deus fendeu o chão e a água jorrou. Sansão bebeu e sobreviveu. Daquele dia em diante, Sansão julgou Israel por 20 anos. Seu nome virou lenda. Jovens sonhavam em lutar ao seu lado.
As aldeias celebravam quando ele chegava e lamentavam quando partia, mas ninguém lhe pedia para ficar. Nas festas, ele se sentava à margem e observava. Famílias se reuniam ao redor das mesas. Crianças subiam no colo dos pais. Esposas se apoiavam em seus maridos. Ele havia salvado a todos eles, mas não pertencia a nenhum deles. Naquela noite, ele partiu sozinho. Como sempre. Numa noite, Sansão visitou a cidade filisteia de Gaza. A notícia de sua presença se espalhou rapidamente. Os filisteus trancaram os portões da cidade e colocaram guardas, planejando matá-lo ao amanhecer. Mas Sansão se levantou à meia-noite. Ele caminhou até os portões, enormes portas de ferro e madeira, e as arrancou dos batentes. Portas, tranca, dobradiças, tudo. Ele chegou à cidade de Gaza, carregou-as nos ombros até o topo de uma colina a quilômetros de distância e as deixou lá. Eles tentaram aprisioná-lo. Ele carregou a prisão deles noite adentro. Mas algumas prisões não são feitas de ferro. Elas são feitas de silêncio, de quartos vazios, de ser conhecido por todos e compreendido por ninguém. Ele havia nascido para libertar Israel. Ele havia feito isso. Então, por que ele ainda sentia que estava esperando por algo? Então, ele conheceu Dalila. Ela morava no Vale de Sorik. Na primeira vez que conversaram, ela notou uma cicatriz em seu antebraço. Aquela do leão. Aquela sobre a qual ninguém nunca perguntava. Isso deve ter uma história. Ele olhou para ela. Nenhum medo em seus olhos. Nenhuma admiração. Apenas curiosidade. Apenas calor humano. Pela primeira vez em 20 anos, ele se perguntou se era isso que ele estava esperando. Talvez ela fosse a resposta para uma oração que ele nem sabia que estava fazendo. Ele não sabia que os governantes dos filisteus tinham ido até ela em segredo. 5 homens, cada um oferecendo 1.100 peças de prata. Descubra a fonte de sua grande força. Diga-nos como podemos dominá-lo e a prata será sua. Ela olhou para a fortuna sobre a mesa. Ela pensou em Sansão, em sua gentileza com ela, em sua confiança. Então ela pensou novamente na prata. Eu vou descobrir. Naquela noite, ela se aninhou contra ele e perguntou de onde vinha sua força. Ele riu e mentiu. Ele respondeu, cordas de arco novas. Ela o amarrou enquanto ele dormia. Soldados filisteus se esconderam no quarto. Ela gritou que os filisteus estavam sobre ele. Ele arrebentou as cordas como se fossem fio. Ela perguntou novamente de onde vinha sua força. Cordas novas, ele disse. Ela o amarrou. Ele se soltou. Ela amarrou mais uma vez. Teça meu cabelo no tear, respondeu Sansão. Ela fez isso. Ele o arrancou. 3 vezes ela havia chamado o inimigo para seu quarto. 3 vezes ele havia escapado. Um homem mais sábio teria percebido o padrão, mas Sansão não queria sabedoria. Ele queria amor. A abordagem dela mudou. Ela ficou distante. Frio. Então vieram as lágrimas. Como você pode dizer que me ama se não confia em mim? 3 vezes você me fez de boba. Você não me ama de verdade. Dia após dia, ela o pressionava. Noite após noite, as mesmas acusações. Ele estava cansado, tão cansado de carregar segredos sozinho. Finalmente, ele contou tudo a ela. Nenhuma navalha jamais tocou minha cabeça. Fui consagrado a Deus desde o nascimento. Se meu cabelo for raspado, minha força me deixará. Naquela noite, ela embalou sua cabeça em seu colo e acariciou seus cabelos até que ele adormecesse. Um homem estava dormindo. Com uma navalha, saiu das sombras. Uma a uma, as 7 tranças caíram no chão. Sansão, os filisteus estão vindo atrás de você.
Acordou e pensou que se livraria como antes. Mas seus braços pareciam água. A força havia desaparecido. Ele não sabia que o Senhor o havia deixado. Os filisteus o capturaram. Eles o seguraram e arrancaram seus olhos. O mundo ficou escuro. E permaneceria escuro para sempre. Eles o arrastaram para Gaza, acorrentado. O homem mais forte de Israel não podia ver o caminho sob seus pés. Eles o prenderam com algemas de bronze e o colocaram para trabalhar, moendo grãos. Em círculos, ele andava empurrando a mó como um animal. O campeão de Israel, reduzido a gado. Ele aprendeu a emprestar-se à escuridão. Ele se guiava pelo som. O gotejar da água, o arrastar das sandálias, o rangido da porta de ferro. Ele comia pelo tato, sentindo o gosto de areia e sujeira e de coisas que tentava não nomear. Mas a pior parte não era a escuridão lá fora. Era o silêncio interior, o lugar onde o Espírito de Deus costumava estar. Certa tarde, crianças se reuniram perto de sua cela. Eles atiraram pedrinhas pelas grades e riram do gigante cego que cambaleava em círculos. A voz de um menino se destacou das demais. Meu pai diz, você costumava ser forte. Agora você não passa de um monstro. Monstro. A mesma palavra que sussurravam sobre ele em sua aldeia quando criança. O mesmo medo na mesma voz jovem. Ele havia se tornado aquilo que sempre pensaram que ele era. Naquela noite, o rosto de sua mãe veio até ele. Não como uma lembrança, como uma presença. Ele podia sentir as mãos dela segurando as suas. Ele podia ouvir a voz dela daquela noite na encosta. Você é a resposta da minha oração. Aconteça o que acontecer, nunca se esqueça disso. Então algo mudou. O frio parecia menos frio. O silêncio parecia menos vazio. E silenciosamente, sem que ninguém percebesse, seu cabelo começou a crescer novamente. Os filisteus se reuniram para celebrar. O templo de Dagon transbordava. Governantes, soldados, cidadãos. Mais 3.000 se amontoaram no telhado. Eles tinham vindo para honrar seu Deus e se alegrar com sua maior vitória. Nosso Deus entregou Sansão em nossas mãos, o destruidor de nossa terra, capturado finalmente. Quando estavam embriagados de triunfo, alguém gritou o que todos estavam pensando. Tragam Sansão, deixem que ele nos entretenha. Eles o arrastaram para fora da prisão. Cego, magro, cambaleante. Um jovem criado o conduziu pela mão através da multidão agitada. Eles cuspiram em seus pés. Eles zombaram de sua fraqueza. O poderoso campeão de Israel. Agora, um brinquedo quebrado para a diversão deles. Quando terminaram com ele, colocaram-no entre os 2 pilares centrais que sustentavam o templo. Sansão falou baixinho com o menino. Coloque-me onde eu possa sentir os pilares. Deixe-me me apoiar neles. O menino guiou suas mãos até a pedra fria. Um pilar à sua direita, outro à sua esquerda. Acima dele, 3.000 vozes riam e aplaudiam. Ele sentiu a pedra sob as palmas das mãos e, por um momento, hesitou. Que direito ele tinha de pedir qualquer coisa a Deus? Mas a voz de sua mãe voltou. Suave, firme, inabalável. Aconteça o que acontecer, nunca se esqueça. Ele abaixou a cabeça. Senhor soberano, lembra-te de mim. Dá-me forças só mais uma vez. Silêncio. A multidão rugiu. Os pilares permaneciam frios e imóveis. Então, calor profundo em seu peito, espalhando-se pelos braços, preenchendo o vazio. Deixa-me morrer com os filisteus. Ele empurrou. Os pilares racharam. O riso cessou. Os gritos começaram. O teto desabou.
as paredes ruíram. 3.000 filisteus soterrados sob uma avalanche de pedras. Sansão morreu com eles. Ele matou mais em sua morte do que em todos os anos de sua vida. Quando a poeira baixou, seus irmãos vieram. Eles levaram seu corpo para casa e o enterraram no túmulo de seu pai, entre Zorá e Estaol. Ele julgou Israel por 20 anos e, no fim, o menino que sua mãe chamou foi resposta de oração. A história de Sansão nos deixa verdades que não podemos ignorar. Que força sem amor é apenas solidão, vestindo uma armadura. Que as pessoas em quem mais confiamos podem nos ferir mais profundamente. E talvez permitamos isso simplesmente porque estamos cansados de estar sozinhos. Que vamos repetir os mesmos erros até finalmente enxergarmos o padrão que estávamos cegos para ver. Mas, mais importante ainda, que não importa o quão longe caiamos, quantos votos quebremos ou quanto percamos, Deus ainda se lembra. E uma oração sincera, mesmo sussurrada em correntes, é suficiente. Você não é o seu pior erro. Você não está perdido demais. Você é a oração respondida de alguém. E nunca é tarde demais para clamar a Deus novamente.